todo dia a gente deve se preocupar com a nossa saúde, né, gente? Mas em novembro, esse tema ganha mais destaque entre os homens, por conta do Novembro Azul, que é a campanha de prevenção do câncer de próstata. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o Ulisses Albuquerque, que é urologista, e o Gilson Pontes, que é artista plástico e que teve câncer de próstata. Bom dia, gente. Bom dia. Antes da gente começar, eu vou falar alguns dados sobre esse assunto, porque o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma, e é o segundo de maior mortalidade entre os homens. O câncer de pulmão é o primeiro. A estimativa é que aproximadamente 66 mil novos casos ocorram a cada ano. É um número bem expressivo, né, doutor? 66 mil só no Brasil, tá? Pra você ter uma ideia, enquanto a gente conversa aqui, a cada 7 minutos, uma pessoa é diagnosticada com câncer de próstata. E o programa, em torno de 40 minutos, uma pessoa morre de câncer de próstata no Brasil. Sim, realmente são números alarmantes. Vamos começar primeiro explicando o que é o câncer de próstata. Para a gente entender o que é câncer de próstata, a gente precisa primeiro entender o que é a próstata, tá certo? A próstata ela é um órgão do sistema reprodutor e urinário masculino. Ela fica logo abaixo da bexiga. Então, quando a gente vai urinar, a primeira parte que a urina passa é exatamente por dentro da próstata, logo assim que sai da bexiga. Então a gente tem que entender um pouco mais das patologias da próstata no geral. O homem muitas vezes se preocupa com o câncer da próstata, mas o crescimento benigno da próstata é até mais comum do que o câncer. E também pode ser tratado. Que é a próstata aumentada. A próstata aumentada, exatamente. Inclusive a gente tem aqui uma ilustração para falar dos sintomas da próstata aumentada. Isso. É aquele homem que tem um fluxo urinário fraco, o jato não vai mais longe. Ele demora, ele chega no banheiro, demora para começar a urinar. Ou ele pode chegar até no pior, que é não conseguir urinar, ter que correr para o hospital para poder passar uma sonda. Ou então ele está ali, dá vontade de urinar, ele tem que correr para o banheiro. Ele não consegue segurar muito tempo, pode até perder a urina ou ficar levantando várias vezes ao longo da noite. Por que isso, levantar ao longo da noite ou ter micção mais frequente, se na verdade eu tenho uma dificuldade de urinar? É porque ele não esvazia a bexiga como um todo. O câncer de próstata, no estágio inicial, ele não tem sintomas, né? Diferente da próstata aumentada. Assintomático. Por isso, tão importante as campanhas como o Novembro Azul. Que foi o seu caso, né, Gilson? Como é que você descobriu? Você estava fazendo o exame de rotina? Bem, a cada ano eu fazia um exame preventivo. Mas em abril de 2019, foi apresentado no PSA alterado. O médico fez o toque, detectou o nódulo e encaminhou para fazer a biópsia. E a biópsia foi constatado que eu estava com câncer. Mas eu fazendo a cirurgia, depois fazendo o tratamento, eu estou bem, estou curado. E o conselho que eu dou para todos os homens é que faça aos 40 anos, faça esse exame do PSA, faça o toque, porque não tem nenhum preconceito que vai rebaixar o homem. Só dá mais vida a ele. Sim. Uma das coisas que pode acender a luzinha amarela de que pode ter um câncer é um PSA elevado. Mas isso aí não é só a única coisa. O toque é muito importante. Com o toque, a gente consegue sentir a consistência da próstata. Ela vai ter mais ou menos o tamanho de um limãozinho pequeno. E pode sentir um caroço, que é como se fosse aqui a cabeça do dedo, tá? Então, se eu noto que tem um caroço, eu suspeito de um câncer e vou pedir a biópsia, tá? Mas tem 20% dos casos que o PSA está normal e a gente diagnostica o câncer de próstata pelo toque. Então não basta só o PSA, né? Não, tá? Então fiz o meu PSA, deu normal, não tenho nada? Não, não é por aí. Precisa ir ver também, porque tanto pode ter a próstata crescida, a próstata aumentada, como pode ter um câncer mesmo com o PSA normal. Vamos falar um pouquinho de fatores de risco, doutor? Vamos lá, para o câncer de próstata. Tá? Então, para o câncer em geral, tá? Cigarro, ele vai aumentar o risco de qualquer câncer, tá? Histórico familiar também vai aumentar o risco de qualquer câncer, porque também pode ter alterações genéticas. Você tem uma ideia, Bruna? Se você tem 2 parentes, tá? De primeiro grau, o pai e um irmão com câncer de próstata, o teu risco de câncer de próstata chega a ser 7 vezes maior do que na população geral, tá? Obesidade, sedentarismo, álcool, uma má alimentação, principalmente com muita gordura, tá? E o uso inadequado de anabolizantes também estão associados a um maior risco de câncer de próstata. Agora a gente vai ver alguns mitos e verdades sobre esse assunto. Vamos ver o primeiro? O câncer de próstata é uma doença exclusiva do idoso. Mito ou verdade? Mito, tá? Ela não é exclusiva, ela é muito mais comum no idoso, tá? Mas onde a gente consegue dar mais benefício para o homem
é exatamente ali entre os 50 e os 65 anos, apesar dele ser muito mais comum após os 65. Vamos para a próxima. Homens pretos têm maior risco de desenvolver a doença? Eles têm maior risco de desenvolver umas fases avançadas e doenças mais graves. Por isso que é importante os negros começarem até antes dos homens brancos, tá? O que a gente tem? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela indica que qualquer homem sem nenhum fator de risco deva começar os seus exames com 50 anos. Se você tiver história familiar, algum daqueles fatores de risco que a gente elencou, ou for da raça negra, comece antes, aos 40, 45. Então agora a gente foi às ruas para saber o que os homens fazem, né? Como é que anda aí essa prevenção do câncer de próstata. Vamos ver? Eu faço desde a parte dos que eu completei 50 anos que eu faço. Eu estou com 62, todos os anos eu faço. Eu já faço desde os 40 anos e é super importante. Sempre é bom a gente se prevenir e tentar, se for o caso, descobrir o mais cedo possível para poder se tratar antecipadamente e conseguir se curar de qualquer, não só essa, mas todas as doenças. Quanto antes, maior a chance de cura. A saúde em primeiro lugar. Pois é, prevenção. Se todos pensassem assim, né? Além do homem negligenciar um pouquinho mais que a mulher a saúde, ainda tem a questão do preconceito que a gente não pode deixar de falar, né? Infelizmente, sem sombra de dúvida. O homem fica naquela, não vou fazer isso, vou deixar de ser homem porque fizeram um toque retal em mim. Sim. Não, você deixa de ser homem porque você morreu de uma coisa que podia ter resolvido. Aí deixa de ser homem. Por incrível que pareça, ainda 20% dos cânceres no Brasil são diagnosticados em fase avançada. Tá? Mas não é porque você teve um câncer em fase avançada que eu vou jogar a toalha e pendurar a chuteira. Não, ainda tem tratamento. Sim. A gente tem vários pacientes que foram diagnosticados já numa fase mais tardia e estão acompanhando e estão muito bem. Gilson, você tem um filho, né? O André. Como que você sentiu que ele começou aí? De que forma que você incentivou ele a começar a se prevenir? O André está consciente que tem um caso da família, 2 casos, que foi meu tio e depois eu. Ele tem que se prevenir mais cedo, né? Fazer o PSA e o toque. Até porque evita, né? Problema mais sério, mais na frente. Sim. Inclusive, ele tá realmente seguindo aí a cartilha, tá se prevenindo. E a gente tem agora uma matéria que a gente vai ver justamente o André nesse momento aí fazendo o exame de PSA. Muito Vamos bom. ver? Oi, gente, preste atenção nessa informação. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, sem considerar o câncer de pele não melanoma, o câncer de próstata é o tipo mais comum no Brasil. É por isso que a campanha Novembro Azul é tão importante e é por isso também que eu tô aqui em Uma Pague Menos pra gente falar de prevenção. Olha só, esse tipo de câncer de próstata é mais comum a partir dos 50 anos de idade, mas isso também pode acontecer nos mais jovens. É por isso que o André tá aqui, não tem essa idade, claro, mas já pensa em se prevenir, né, André? Você tem algum caso na família? Recentemente, né, meu pai, há cerca de 3 anos atrás, ele foi diagnosticado com câncer de próstata e, inclusive, através do PSA. A gente tá aqui, olha, no Clinic Pharma, gente. A gente tá chegando, na verdade, no Clinic Pharma, que é um consultório farmacêutico das farmácias Pague Menos, pra gente acompanhar. Podemos acompanhar seu teste? Sim, bora lá. Maíra, então, primeira vez aqui do André fazendo o PSA. E aí, André, qual a sua dúvida? Então, e como é que funciona o exame de PSA, Maíra? O exame PSA, ele detecta a funcionalidade da próstata através de uma punção da tua digital, indolor e super rápida. Em 20 minutos, o resultado vai para o seu e-mail e SMS. Então, e com quantos anos eu devo fazer esse exame do PSA? A partir de 50 anos, homens de 50 anos que têm históricos familiares ou apresentem sintomas. Pronto, André. Aqui é seu resultado, tá? O que me aparenta aqui é que está tudo dentro da normalidade, que menor de 4 nanogramas por ml está dentro do padrão de referência de normalidade, tá? E se for diferente disso, se der uma alteração, qual é a indicação? A indicação é que o paciente vá procurar ajuda médica para que ele possa fazer o tratamento correto e exames complementares, exame de toque, de imagem e o tratamento caso precise. Procura o consultório farmacêutico Clinic Pharma. Você consegue fazer esse exame rápido, simples, fácil, como foi o do André aqui, mas é super importante ter um outro acompanhamento médico com outros exames complementares, não é isso, Maíra? Com certeza. E você também, não deixe de se cuidar, gente!
É isso aí, você também pode ir até um Clinic Pharma da Pague Menos, fazer o seu check-up e os seus exames preventivos, que são tão importantes, né? Doutor, vamos terminar falando de prevenção. Vamos ver aqui, ó. Quais são os hábitos que os homens devem ter para se prevenir do câncer de próstata? Uma escolha de vida saudável, tá certo? Então, você praticar atividade física regularmente, isso aí vai te favorecer para evitar qualquer tipo de câncer, tá certo? Não só o câncer de próstata. Para o câncer de próstata é uma coisa interessante, que é a atividade sexual, tá certo? Os homens que têm mais do que 3 ou mais relações sexuais por semana, foi demonstrado que esses homens têm um risco 20% menor do que aqueles que têm no máximo uma por semana. Uma alimentação saudável, quanto mais produto saudável, quanto menos produto industrializado, também melhor, tá? Como a gente já falou antes, né? Diminuir bebida alcoólica, diminuir cigarro, evitar excesso de peso, evitar gordura. Tudo isso vai fazer com que o homem tenha menor risco de câncer de próstata. E como o Gilson falou, se você tem alguém na família que já teve, né, seu risco é maior, você deve começar mais cedo a se preocupar. Se você tem muitas pessoas, até linkando com o corpo outubro rosa, um dos genes relacionados ao câncer de próstata é o mesmo gene relacionado com o câncer de mama, o BRCA, tá? Então, se você tem sua mãe, uma tia, uma prima, muita gente com câncer de mama, você se preocupe também que você também pode ter um maior risco de câncer de próstata. E o contrário, se você tem muitos parentes com câncer de próstata, a mulher também tem um risco maior de câncer de mama. Então vamos se cuidar, vamos incentivar mesmo os homens a se cuidarem. A se cuidar de ir ao médico, de fazer exames e se cuidar de fazer atividade física, ter uma alimentação saudável. Então vamos se cuidar, pessoal. É isso aí, no caso do câncer de próstata, sem preconceito, né? Sem preconceito. Obrigada, gente. Olha, agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre andropausa. Não sai daí.